Estamos ao vivo, primeira live do ano. Mulher, se você é uma mulher de alta responsabilidade, fica aqui comigo, que tem ouro líquido aqui para ti hoje. Decidi fazer essa live agora, então trouxe meu computador para não esquecer nada. Mas essa live é sobre mudar de patamar e viver em um nível mais elevado. E é totalmente ligado, a minha ideia aqui é compartilhar 5 decisões que você precisa tomar ao invés de fazer. Tá, o que quer dizer isso? Quero dizer que você não precisa talvez fazer mais coisas esse ano, mulher. Não, você precisa decidir melhor as coisas. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. É realmente para abrir assim, o ano com uma mentalidade diferente, mais sintonizada e mais voltada para resultados. Porque, na verdade, você já está fazendo muita coisa certa. Mas aqui é só mais umas coisinhas a mais aqui para a gente conversar. Então, eu quero compartilhar contigo 5 decisões que você precisa, tomar para sustentar um novo ciclo de vida esse ano. E para quem está chegando agora aqui, eu sou a Maíra, vocês me conhecem aqui como triatleta, Ironman, mas eu tenho uma bagagem do mundo corporativo, vim de multinacional, também tenho visão empreendedora, já viajei muito mundo, amo viajar, já morei em 5 países, e eu gosto muito de me colocar e me expor a diferentes coisas que realmente me impulsionam, expandem a minha visão de mundo. E isso, consequentemente, acaba trazendo resultados incríveis para a minha vida. E é isso que a gente vai conversar aqui sobre hoje. Então, na verdade, o que eu vejo, obrigada, é realmente trazer coisas que talvez sejam simples, mas não são teorias, sabe? Porque muitas vezes a gente está... Opa, tem alguém me ligando aqui, gente. Às vezes a gente já está cansado de teoria, de motivação, frases motivacionais até rasas, e o que eu quero trazer aqui são coisas que eu vivi na pele mesmo, coisas que eu pude vivenciar, observar ao longo dessa trajetória de muitos desafios. Eu sou muito movida a desafio, acho que o meu ambiente ele sempre favoreceu isso, né? E até na época que eu comecei a trilhar meu caminho profissional também, multinacional, eu sempre tive ambientes muito desafiadores e que sempre traziam, assim, muito, como posso dizer assim, realidades muito diferentes do que eu vivia. E aquilo sempre me instigava, eu achava aquilo o máximo, assim, sabe? Então essa pressão, pessoas que estavam em patamares muito diferentes, realmente sempre me inspiraram muito. Então eu vou compartilhar com vocês 5 decisões que sustentam a vida em um nível mais alto. Eu tô aqui com a minha colinha, tá? Para não esquecer nada. A primeira decisão que eu acho que toda mulher precisa, tomar esse ano é decidir governar a própria mente. E isso é muito verdadeiro e é muito forte. A mentalidade, assim. Eu acho que é o que joga, o que muda o jogo, o que vira a chave é a mentalidade, é a qualidade dos teus pensamentos e principalmente a qualidade da tua conversa interior. Sabe, aquela vozinha que fica o dia todo ali contigo, é você mesmo? E como é que tá essa conversa? Como é que tá a qualidade dessa conversa? Porque ela pode nos impulsionar ou pode paralisar. Porque muitas vezes já me paralisou, né? Às vezes eu poderia pensar assim, nossa, um Ironman é uma coisa muito distante, é uma coisa muito difícil para mim. Eu acho que eu não vou fazer porque eu não tenho competência e tal. Poderia ouvir isso, sim, mas não foi o caso. Então, eu acho que uma das grandes chaves disso, quando a gente decide governar a sua própria mente, ela tá ligada a realmente, assim, como a vida vai te responder é de acordo com a mentalidade que você tem, né? Que é a qualidade mesmo dos pensamentos, dos sentimentos. E isso é muito, muito, muito verdadeiro. Assim, eu tenho um mantra, às vezes eu faço uma coisa difícil, eu tô com um desafio, né? Que é fazer barra, sabe? Tipo, fazer umas 10 barras. Eu comecei fazendo 0, aquela barra fixa. E aí eu não consegui e tal. E aí eu falava, não, eu quero, eu posso
eu realizo, eu faço. Então eu vou até com esse pensamento, eu nem conto, eu só vou indo, assim, eu quero mais uma, mais uma, mais uma, e tô indo. Ainda não cheguei nas 10 barras fixas, mas já tô na 10, né? Número 10, tô no número 5, então já tô bem feliz. E a outra segunda decisão que é muito importante pra gente, mulheres, pra gente levar para esse ano, né? É decidir viver em presença e constância. Eu tenho um mantra que eu uso no meu dia a dia e já faz um tempo isso. Eu sempre acordo, eu abro minha janela, olho aqui em casa assim, aí eu olho assim, nossa, aquele céu azul, às vezes tá chovendo, não tem problema. Eu pego, abro a janela e falo, hoje é o melhor dia da minha vida. E é assim que faço, sabe? Eu faço mesmo, eu acredito naquilo, que hoje é o melhor dia da minha vida. Porque hoje é a única coisa que eu tenho, né? Então, por exemplo, o que foi ontem já foi. E amanhã eu nem sei o que vai acontecer, pode ser que eu nem esteja viva mais, sei lá, Deus me livre, né? Mas eu vou fazer o melhor que eu tenho hoje, com o que eu tenho na minha mão hoje. Então esse é um mantra. E a partir disso eu tomo as minhas decisões. Hoje eu vou fazer o melhor que eu posso. E hoje é o melhor dia da minha vida. Então, quando eu vou reagir, eu acho que a gente somos seres, né, muito emocionais, passionais. Não sei como, tô brincando aqui, mas a gente às vezes tem que sair um pouco desse bichinho que a gente é, às vezes, né? A gente já é muito assim defensivo, a gente responde muito rápido, assim, já é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas quando a gente tem a oportunidade de, respirar antes de tu responder uma coisa que talvez te desafie, aquilo é muito legal. Eu me sinto muito melhor quando eu consigo realmente fazer uma peneira da minha decisão ou daquilo que eu vou falar, sabe, para outra pessoa, porque a gente tem que comandar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, o jeito que a gente realmente domina a nossa mente e essa presença. A escolha de um dia bom é nosso. Então, hoje é o melhor dia da minha vida. E é assim que eu falo todo dia e eu faço o que eu posso para manter aquele dia bom. E quando eu estou consciente, eu consigo tomar decisões mais assertivas, né? E respostas mais assertivas quando eu tenho essa postura, né? Que eu consigo realmente ter consciência das coisas que eu vou falar antes de externalizar. Eu acho que assim, muito na minha adolescência, eu acho que eu era muito assim impulsiva, sabe? E eu falava a primeira resposta e tal, e hoje eu vejo com a maturidade o quanto isso me levou a um novo patamar de tu ter um controle sobre, né, as tuas respostas, sobre o que tu pensa, o que tu vai responder, porque, gente, isso é muito importante, né? A qualidade das nossas relações, tudo é relacionamento também. E aí eu já vou para a terceira decisão que toda mulher de alta responsabilidade precisa tomar para esse ano. É decidir mudar de ambiente e de mesa. Esteja nas mesas certas, ao lado, ao redor de pessoas que realmente te elevam, que realmente vão trazer algo bom para a tua vida, que vão te inspirar. Eu sei que pode parecer uma coisa muito desconfortável, mas para mim, eu amo ser a mais ignorante da mesa. Ou seja, a que menos sabe, a que daquele assunto ou tal. Porque eu amo estar ao redor de pessoas inteligentes, de ver diferentes visões do mundo daquela pessoa, sabe? Então, assim, nossa, esse ano passado foi um ano muito rico para mim. Eu tive oportunidades incríveis de sentar em grandes mesas. E como eu rezei por isso, sabe? Essas oportunidades e de estar com pessoas que realmente estão a patamares muito mais elevados do que os meus. E eu pensava, nossa, eu nunca tinha pensado dessa maneira, né? Como a visão do mundo dessa pessoa realmente agrega, como é fantástico. Talvez não seja para mim agora a minha realidade, mas é uma coisa que eu vou buscar no futuro, porque isso é muito interessante. Então essas mesas, esteja nas mesas certas. Realmente, o ambiente, ele não influencia, ele te define. Tá? Se você estiver num ambiente que realmente te puxa para baixo, ou pessoas que não te inspiram, não te impulsionam, você vai ficar ali. Infelizmente é uma coisa, isso é uma coisa ancestral. A gente tem o nosso cérebro, né, que ele tem esse lado mais reptiliano e tal, que é a questão do pertencimento. O pertencimento, ele é muito
vital para nós que sobrevivemos, né? Como clãs e sociedade e tudo mais. Então a gente tem essa necessidade de pertencer, né? Esse anseio de pertencer. Mas saiba que o ambiente ele é crítico. E eu acho que muitas vezes na minha vida, assim, quando eu mudei de um nível ou um patamar, foi porque eu estive em ambientes que me inspiraram, né? Eu tive a oportunidade de morar em 5 países, eu já tive a oportunidade de trabalhar na Ásia, era um grande sonho meu trabalhar na China, e eu tive essa oportunidade e foi muito bom, uma coisa que eu sempre sonhei. Então, sabe, isso vai ampliando a tua visão, mas pode acontecer aqui também, em qualquer lugar, né? Mas esteja cercada de pessoas que realmente estão, às vezes, 1, 2, 3 passos a mais que você, porque elas vão ter outra visão, né? E é muito legal a gente ter uma coisa pra gente se inspirar, pra gente ir além, né? E tudo mais. E a quarta decisão é decidir encerrar ciclos com consciência. Isso é tão sério, tão sério. Vamos aproveitar o começo desse ano pra gente refletir aqui juntas. Os ciclos, né? O que realmente eu quero continuar levando para 2026 e o que não faz mais sentido, o que para mim já deu, não tá mais agregando nada, eu tô postergando, eu tô nessa situação aqui e eu não tô encerrando esse ciclo. E sério, mulher, quando a gente não encerra um ciclo, ele acaba, às vezes a gente deixa uma coisinha aberta ali, aquilo acaba consumindo uma energia gigantesca na nossa cabeça. Pode deixar, Marcela, vou deixar salva a live. Obrigada, querida. E aquilo consome de um jeito a nossa cabeça, assim, ai meu Deus, aquele talvez, ele é terrível, porque tu fica naquele talvez, pensa, ai, talvez vai acontecer, talvez isso, ai, vou deixar aquela abertura, aquela brecha ali. Não, gente, não, isso é muito ruim. Eu já tive situações na minha vida que eu deixei coisas muito abertas e não foi legal pra mim, porque eu pensava demais naquilo, entendeu? E aí quando a gente bota um sim ou um não, tá, isso sim faz sentido, isso eu vou, com maturidade, com lucidez, com consciência, eu vou continuar e vou manter esse ciclo, tá tudo bem, isso continua. Agora o que tem que ser encerrado, encerra. Esquece e deu. Eu amo aquela frase, dá um passo com fé e não olha mais para trás. Esquece, chega, entendeu? Não é. Porque às vezes, por mais difícil que às vezes seja, a gente tem apegos, né? Nós, seres humanos, nós temos esses apegos. Então, eu sei que é difícil, eu também tenho várias situações assim, mas graças a Deus, grandes coisas na minha vida eu consegui encerrar de uma forma saudável. Algumas mais difíceis, algumas mais fáceis, né? Mas hoje eu vejo como eu, por imaturidade mesmo, eu deixei ciclos, coisas muito abertas, né? Por um tempo, e isso não foi legal, sabe? Então, assim, em respeito à tua própria história, faça isso por você. Encerre os ciclos com consciência, com maturidade, com gratidão, porque tudo é aprendizado, tudo vem pra gente aprender, pra gente evoluir, a gente tá aqui pra evoluir com cada situação e ser feliz, né? E eu sempre falo, a mulher, né, que eu tô aqui pra falar pra vocês, mulheres, e que a gente, realmente, um dos termômetros da nossa vida é a alegria, né? Se aquilo traz alegria, se aquilo traz leveza, isso é saudável, isso é bom para mim, para o meu espírito, para minha alma, né, para minha essência. E isso também me dá energia, me traz energia, me abastece, não me drena, não me tira. Então isso tudo tem a ver com ciclos, tá? Espero que você, esse ano agora mesmo, reflita. Pega um tempinho depois dessa live aqui e reflita sobre isso, né? O que realmente eu preciso encerrar, sabe? Eu agradecer com todo o meu coração e seguir em frente. E a quinta decisão, para mim, eu acho que é a mais importante, foi uma das que mais mudou a minha vida. Eu passei por grandes desafios ali na pandemia, todo mundo, né, gente? E para mim, assim, foi a questão de decidir ter fé, sabe? Uma fé inabalável. E um sonho e uma visão maior. Eu confesso que assim, não é sobre religião que eu vou falar isso, porque eu acho que eu respeito todas as religiões. Eu vim, né, de uma criação católica e gosto muito, honro muito isso, a minha história e tudo mais.
Só que teve um momento da minha vida que eu senti necessidade de estudar outras possibilidades, porque às vezes eu ia, por exemplo, na missa e eu não me conectava tanto com aquela palavra, eu não entendia, eu tentava ler a Bíblia e não conseguia. Então, por um tempo, eu comecei a estudar outras religiões. Eu estudei, tipo, o budismo, o taoísmo, e atualmente, né, bem interessante, depois de vários estudos, assim, foi em 2022, eu achei uma vertente legal, que era uma Bíblia de estudo, e aí eu me identifiquei muito, e já faz quase 3 anos que eu tô lendo a Bíblia todos os dias, assim, porque a Bíblia é um código. Se você for olhar, a maioria de várias pessoas que trabalham com mentalidade, assim, eles pegam muita coisa da Bíblia. Acho que é um dos livros mais ricos, assim, dependente de qualquer crença e tal. Tem histórias, se você olhar como histórias, como a essência das histórias, e aquilo, coisas que realmente trazem uma coisa boa pra tua vida, sabe? Então isso é muito legal e muito interessante, que eu acho que vale muito a pena, assim, sabe? Então, pra mim, depois ali entrou, assim, essa questão das minhas rotinas sagradas, de ter, né, o estudo mesmo da palavra e tal. E eu também entrei numa mentoria muito legal de filosofia e teologia ecumênica. E aí o meu professor, ele é muito fantástico, como ele tem uma visão da teologia ecumênica, ele pega todas as religiões e traça um ponto central para todas elas. E é muito lindo, porque pode ser qualquer nome, pode ser, sei lá, Deus, Criador, Javé, Alá, Krishna, Buda. A essência, ela é muito parecida, sabe? E a fé, então decidir ter fé é uma coisa muito, muito importante. Eu sou uma pessoa, uma mulher, assim, né, muito corajosa. Já fiz muitas coisas e continuo fazendo porque eu amo, sabe? Eu realmente, eu acredito que através do movimento, através do esporte, né, de saltar de paraquedas, eu já fui paraquedista, já fiz Ironman, e através de todas essas coisas, eu acabei expandindo muito a visão do mundo, sabe? Então, para mim, eu acho que a coragem, ela te leva até certo ponto. Mas é a fé que vai sustentar o teu próximo nível. É aquela fé inabalável que tu precisa ter, sabe? E isso te alimenta de um jeito, tira todas as tuas dúvidas. E essa é uma frase que eu amo. Alimente a sua fé, que todos os seus medos morrerão de medo. Não é lindo? Alimente sua fé para que todos os seus medos morram de fome, né? Então é muito isso, sabe? Quando a gente tem esse norte para nossa vida, é maravilhoso. Então, para mim, toda mulher ela precisa ter essa conexão com algo maior, seja o Criador, a natureza, o universo, Deus, sabe? Quando a gente tem essa consciência de que existe algo muito maior que a gente e é uma força. Boa noite, da Holanda. E que tem algo muito maior do que a gente, isso nos dá força. Porque eu acredito de todo o meu coração que a gente não faz nada sozinho. A gente sempre tem algo maior, uma força maior nos protegendo, nos guiando. Se a gente tem essa capacidade, se a gente se sintoniza realmente com isso, sabe? Então, eu penso assim muito que se você realmente quiser viver um outro nível em 2026 e ir para um outro patamar, você precisa de fé e de um sonho maior do que a vida que você vive hoje. Você tem que ter essa visão, essa coisa que vai te impulsionar além, sabe? Que vai te mover. Porque quando a gente se conecta com coisas maiores, a gente sustenta as decisões mais fáceis. E eu acho que isso é base, sabe? Por muito tempo eu acho que eu sempre soube isso, mas não tão consciente quanto hoje. Para mim, assim, não existe, sabe? Eu começar o meu dia, ou, não sei, colocar uma intenção sem, sabe, fazer uma oração, agradecer. E a gratidão, né, gente? A gratidão, ela move montanhas. É uma coisa, assim, de arrepiar. Quando você chega num estado de gratidão, porque tem coisas que são, assim, tão inacreditáveis que você pensa, meu Deus, isso aqui é surreal, isso aqui não pode ser verdade, isso aqui é uma bênção divina, sabe? Então,
eu, uma mulher muito corajosa, eu acredito exatamente nisso, que a coragem ela te leva só até certo ponto. E a fé é que vai sustentar o teu próximo nível. Então, que esse ano, mulher, você esteja sintonizada realmente nessa força, nisso que transcende qualquer explicação, independente de religião, mas busca se conectar com isso, o teu momento, né? Eu tenho momentos de oração, tenho momentos de meditação, e meditação é uma ferramenta que eu uso, olha, há muito tempo, há mais de 20 anos, e eu fui introduzida à meditação nos momentos mais difíceis da minha vida, que quando eu tive depressão, que quando eu morava em São Paulo, era muito nova, eu fui trabalhar em São Paulo, numa grande multinacional. Um dia eu conto melhor essa história, mas aparentemente eu tinha muito sucesso, né, no exterior, assim, ela é bem sucedida, mas dentro eu não estava tão legal. E a meditação veio, né? E a espiritualidade veio. E assim eu fui me desenvolvendo. E hoje, assim, eu sou, nossa, uma força, assim, sabe? Corpo, mente e alma, assim, tão integrada, assim. Eu tenho uma fé tão inabalável. Só que todos os dias é uma coisa que eu procuro sempre alimentar, né? Desenvolver isso. E se conhecendo, eu acho que a maturidade ela traz muito isso para nós, né? Porque a mulher ela é muito polvo, né? São muitas funções, muitos papéis, e para equilibrar tudo isso, né? E fora outras expectativas também, a gente precisa se nutrir, né? Então isso é muito importante. Então cultiva a tua fé de coração. Isso é o desejo que eu tenho para vocês hoje também, tá bom? Então, essas são 5 decisões que sustentam uma vida em alto nível, que eu deixei aqui para não me esquecer. E são decisões, elas são simples, né? Mas são profundas. Então, eu realmente acredito que em 2026, de repente, você não precisa fazer mais coisas, sabe? Ficar com a sua rotina cheio de coisas, mais tarefas, porque eu preciso ser assim, 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 assado. Não, você não precisa. Eu acredito que você precisa tomar melhores decisões, com base nessas 5 chaves que eu te passei hoje, tá bom? Então, se fez sentido para você, eu fico feliz. Depois desse teu comentário, eu vou deixar essa live salva aqui. Isso é só o começo. Continuem acompanhando e um super beijo, feliz 2026, tá bom? Contem comigo. Tchau!